Abre aí no Evangelho de Mateus. Sabe, meu irmão, hoje eu trouxe uma palavra para você. É uma palavra que toca muito a minha vida. É uma palavra que conta um pouco da minha história nos últimos anos. Abra Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Se na sua casa, abra também Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Sim, Espírito Santo, eu oro para que essa palavra toque o coração dos meus irmãos, o Senhor possa revelar a sua vontade para nós essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Isso é uma parábola. A gente esteve falando sobre algumas parábolas algumas semanas atrás, no Evangelho de Lucas, e essa é uma parábola lá em Mateus. Parábola era quando Jesus ele contava uma história ou uma ilustração para poder explicar alguma coisa acerca do reino dele. Ele queria ilustrar alguma coisa do reino dele para que as pessoas entendessem, ou até outras não entendessem. Mas para você entender essa parábola do grão de mostarda e para o que ela tem a ver com a sua vida, você precisa entender o momento histórico o qual que Jesus contou essa parábola. Como foi assim que Jesus do nada cantou essa parábola? Entenda uma coisa: o povo de Israel era um povo prisioneiro, ele estava aprisionado pelo Império Romano, e ao longo da história, ao passar dos anos, se levantavam vários profetas de Deus, homens que falavam em nome de Jesus, e esses homens, eles começavam a profetizar sobre a libertação do jugo romano, e era o que eles mais queriam também. Eles profetizavam sobre arrependimento, mas muitas pessoas falavam sobre a libertação do jugo romano, que viria o Messias, e esse Messias seria o rei de Israel, e eles seriam livres, porque esse Messias ia fundar ali o seu reino no meio deles, ou apresentar o reino de uma outra forma, não fundar. Mas eles esperavam o Messias de uma forma totalmente diferente, porque se eles são escravos há muitos anos, quando eles falam que virá o Messias libertador, eles imaginavam que havia um cara guerreiro, sei lá, um gladiador, que o Messias seria alguém que ia saber manusear uma espada, que ia saber montar um exército, ensinar táticas de guerra, para que eles pudessem sim sair ali do Império Romano. Então eles tinham um conceito errado de como o Messias apareceria. Então eles esperavam que quando Jesus viesse, ou quando o Messias viesse, sabe, ele ia montar um exército, eles iam tomar o reino à força e estabelecer o reino de Deus na terra. Eles esperavam um reino de luxo, o reino de glórias, o reino de pompas, porque naquela época um reinado que era muito grande, quando o rei ele dominava muitas terras, ele tinha muito dinheiro, então o reinado era um reino de luxo, de luzes, de glórias, só que de glórias terrenas. Só que quando o Messias aparece, ele aparece de uma forma totalmente diferente. Quando Jesus aparece, ele não aparece como um guerreiro, como um samurai, sei lá, um gladiador. Pelo contrário, Jesus ele não sabia nem manusear uma faca, uma arma, uma espada. Jesus ele era um carpinteiro, ou pedreiro, né? Sabe, ele era de uma forma totalmente diferente do que aquelas pessoas procuravam. Ele apareceu como uma criança indefesa. As pessoas precisavam limpar Jesus. A sua mãe limpava. Sabe, Jesus ele nasceu numa manjedoura, não no lugar mais chique da cidade. Ele não morava na casa mais legal da cidade. Ele não morava no bairro nobre. Ele não morava lá na zona sul. Não, Jesus era alguém humilde, sabe, que nasceu numa manjedoura, rejeitado, desprezado pelos homens, alguém que, sabe, que ninguém daria nada por aquilo. Não era esse tipo de libertador que eles esperavam. Não era esse tipo de Messias que aquele povo esperava, que o povo judeu esperava. Então esse humilde carpinteiro, ele começa a recrutar pessoas para montar o seu exército e estabelecer o seu reino na terra. E ele faz totalmente diferente do que as pessoas achavam. Ele não montou um exército de pessoas que eram guerreiras.
Sabe, ele começou a chamar pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, pessoas que não eram os mais inteligentes da cidade, pessoas que não eram os homens mais ricos da cidade. Ele montou esse grupo inicialmente com 12 pessoas, e essas pessoas começaram a seguir o Senhor Jesus, e foi aumentando, não eram somente 12, mas muitas pessoas seguiam Jesus. E muitas pessoas largaram tudo para seguir Jesus. Muitas pessoas deixavam suas famílias, deixavam seus empregos e iam atrás de Jesus. Sabe, provavelmente alguma hora, alguma daquelas pessoas deviam pensar assim: cara, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que nós estamos tomando a decisão certa? Será que nós estamos acertando em deixar o nosso trabalho, a fonte do nosso sustento, deixar os nossos sonhos, as coisas que a gente tem, para arriscar o nosso futuro? Sabe, com alguém que prega o reino de Deus. Ele prega muito bem, ele sabe, ele é bom, ele ensina, ele é muito sábio, mas na verdade parece que nada vai acontecer, parece que a gente ainda vai continuar aqui preso debaixo do Império Romano. Não vi ele ensinar nada sobre luta, sobre tomar nada. Provavelmente Jesus observou a dúvida que martelava a cabeça desses discípulos. Então ele apresentou a parábola do grão de mostarda, dizendo assim, que o reino de Deus, ele pode parecer muito pequeno no início, mas que ele crescerá um dia, e todas as aves do céu chegarão para fazer seus ninhos nessa árvore. Então o Senhor Jesus, ao longo da sua caminhada, ele apresentou o seu reino de uma forma muito diferente de como as pessoas esperam que ele seja. Sabe, ele, por exemplo, ele diz assim: olha, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Mateus 23, 11. Já percebeu que isso, nos dias de hoje, ou na cultura da sociedade, isso é totalmente diferente? Maior é aquele que é servido. Quando você chega num lugar que todo mundo está servindo o cara, você fala assim: cara, aquele cara deve mandar, ou tem dinheiro, ou vai ser famoso, não é possível. O cara chega num lugar, todo mundo vai falar com ele, todo mundo quer entregar um monte de coisa, todo mundo quer dar atenção, todo mundo quer servir essa pessoa, meu irmão. E você deve imaginar: olha, esse cara deve mandar muito, deve ser um cara muito importante. E aí quando você olha o ensinamento de Jesus, ele diz assim: mas o maior dentre vocês será aquele que mais serve. Sabe, ninguém nos nossos dias quer ser o menor, ninguém quer ser pequeno, todo mundo quer ser grande. É por isso que você estuda, é por isso que você quer mudar de emprego, é por isso que você quer trabalhar e ganhar mais, é por isso que você quer ter um carro melhor, você quer ter um celular melhor. Todo mundo quer crescer. Mal saiu, né, mal você terminou de pagar o seu iPhone 7 em 24 vezes na Claro, já saiu 12 agora, você fala: eu preciso comprar outro. Você tem um 11, você quer comprar o 12, você tem um celular. Quer dizer, você sempre quer algo melhor, você sempre quer algo maior, você sempre quer crescer, porque ninguém quer ser o menor, todo mundo quer ser o maior. Mas o Senhor Jesus, ele coloca uma filosofia totalmente contrária àquilo que a sociedade ensina que a gente tem que fazer. Ele diz assim: ó, o maior dentro de vocês seja como o menor, e aquele que se dirige seja como o que serve. Sabe, em nossos dias ninguém quer servir ninguém. Em nossos dias todo mundo quer ser servido. Eu estava conversando com meus amigos aqui esses dias sobre o cume do monte. Todo mundo quer estar no cume do monte de qualquer coisa. O cume do monte da fotografia é legal. O cume do monte, se você trabalha no banco, é legal. Se você trabalha com redes sociais, o cume do monte é legal. O cume do monte é legal em tudo que é esfera da sociedade. Porque quando você está no cume do monte, muitas pessoas vão te ver, muitas pessoas vão te servir, muitas facilidades você vai ter. Mas poucas pessoas são aquelas que querem servir e querem caminhar e trilhar aquilo. Sabe, nos nossos dias poucas pessoas querem fazer isso, mas quem quiser participar do reino de Deus tem que estar disposto a servir para poder estar depois no cume do monte. O reino de Deus, ele é comparado sempre a coisas pequenas na terra. Sabe, a morte, ela é vida no reino de Deus. Sabe, aquele que quer encontrar realização pessoal tem que se renunciar.
É algo totalmente diferente daquilo que você aprende. Você aprende o seguinte, que se você quer se realizar, você precisa ser feliz. Às vezes você não precisa nem casar, você pode ser feliz sozinho. Muitas pessoas, né, têm essa ideologia de vida, que você pode, sabe, correr atrás do seu emprego, do seu salário, aumentar, pegar promoções de trabalho, sempre querer progredir, que é a sua realização pessoal, que você vai ser, cara, eu sou um cara de sucesso. Só que a realização pessoal na ótica de Jesus é renunciar a si mesmo. Sabe, nos nossos dias todo mundo quer tudo para si. Vem, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está querendo dizer que se você quer ser participante do reino de Deus, vocês têm que andar na contramão da vida. Tem que andar na contramão daquilo que você vê por aí. É não combinar com a filosofia dos homens. Sabe, os homens, para vencer, eles pisam uns aos outros, eles matam uns aos outros, eles fazem fofoca nas suas costas para te derrubar. É isso que acontece por aí. Mas Cristo, para vencer, Ele morre. Sabe, os homens, para se realizar, eles pisam, eles humilham uns aos outros. Mas Cristo, para se realizar, Ele renuncia a si mesmo e se entrega na cruz. O reino dos homens é feito de luxo, de luzes, de pompas. E o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, pequeno, desprezado e rejeitado. Sabe, você quer ser participante do reino de Deus? Você tem que pedir a Deus que mude a sua maneira de pensar. Você tem que estar disposto a ser enterrado como um grão de mostarda, sabe, para quebrar a crosta da terra e renascer para uma nova vida. Você quer ser um participante do reino de Deus? Você não tem que ficar com vergonha quando as pessoas rirem de você por causa da sua fé. Não ter vergonha de se manifestar como servo de Deus aonde se trabalha. Não tiver vergonha de você talvez ter que perder o seu emprego por causa de princípios que você segue. Quando você tiver de ser honesto em meio a um mundo corrupto, não tenha medo, porque o reino de Deus, ele sempre vai andar na contramão do sistema. Quando Jesus ele apresenta essa parábola, ele estava falando de duas coisas. A primeira era a certeza do seu reino. Mateus 12, 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O que Jesus estava querendo dizer que é aonde ele entra, a atmosfera muda. Aonde ele entra, o reino dele é estabelecido. Meu irmão, quando Jesus entra na sua casa, logo os seus vizinhos vão perceber. Quando Jesus entra na sua vida, as pessoas do seu trabalho vão perceber. Quando Jesus entra na sua vida, o reino dele se estabelece na sua vida e nada mais fica como era antes, amém? Onde ele entra, as forças do inimigo têm que ir embora. Não podem suportar a presença do Senhor. Ele é vida, e aonde entra a vida não há mais lugar para outra coisa. Sabe, o diabo pode tentar algo contra você, contra o seu emprego, contra a sua vida. Pode ferir você, pode matar, tentar te matar. Mas ele não pode tirar a sua esperança na volta de Jesus e na vida triunfante que você vai ter com ele. Sabe, o grão de mostarda é o símbolo da certeza do reino de Deus. É uma semente tão pequenininha que você enterra na terra e praticamente ela se mistura com a terra e ela some. E você não consegue mais enxergar o que é a terra, o que é grão de mostarda. Vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, as chuvas vão cair e vai parecer que nada vai acontecer, quando de repente você olha para aquele lugar e você vê uma plantinha verde ressurgindo. Então, de onde parece que não há mais esperanças nenhuma, brota uma nova planta com uma nova vida para produzir muitos frutos. Sabe, o Senhor, ele morreu na cruz, e eu imagino que o diabo deve ter pensado: cara, eu venci. Sabe, Jesus morreu e aquele primeiro dia ali nada aconteceu, o segundo dia nada aconteceu. O terceiro dia, Jesus começou a mudar a realidade das coisas, quando ele ressuscitou e estabeleceu para sempre o seu reino. Sabe, meu irmão, esse ano de 2020 foi um ano difícil para muitas pessoas. Sabe, os seus sonhos, eles podem ficar destroçados por um dia, 2 dias, parecendo que nada vai acontecer, mas ao terceiro dia, sabe, os seus sonhos, eles ressuscitarão. Amém?
Os homens, eles podem humilhar você por causa da sua fé, na sexta, no sábado, mas no domingo você será glorificado com Cristo, será honrado. Sabe, essa parábola também fala sobre o crescimento do reino de Deus. A igreja teve um início humilde ali com 12 homens, sabe, eram incultos, como eu disse, e através deles nós estamos aqui hoje. Nós somos 50 aqui hoje, por causa daquelas 12 pessoas. Sabe, tudo no reino de Deus começa pequeno, mas vai crescendo. Aquelas 12 pessoas que caminhavam com Jesus, elas não imaginavam que a igreja seria o que é hoje. No início tudo parece pequeno, vai crescendo, e um dia vai chegar a ser tão grande que todas as aves dos céus vão fazer ninhos nos seus ramos. Sabe, talvez você pense assim: cara, eu estou um tempão na igreja e nada acontece na minha vida. Ou estou um tempão seguindo a Jesus e parece que nada funciona na minha vida. Sabe, nada funciona. Eu estou um tempão tentando um emprego bom e não consigo. Estou um tempão tentando passar no concurso público e não consigo. Estou um tempão tentando, sabe, sair das dívidas, de coisas, e nada funciona. Todo mundo prospera, eu não prospero. Sabe, há quanto tempo você está no reino de Deus? Há quanto tempo você nasceu no reino de Deus? 10 anos, 20 anos? Quanto tempo você está no reino de Deus? E parece que às vezes as coisas nunca vão acontecer para você. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite: você está pronto para crescer como a semente de mostarda a partir de hoje? Amém? Se você está pronto para crescer, prepare-se, porque todo crescimento ele é doloroso. Sabe, quando o seu pé começa a crescer, logo os seus sapatos vão falar que seu pé está crescendo, porque vai começar a doer seu pé. Sabe, quando você começar a engordar, a sua calça vai falar que você está ficando gordo. Porque todo crescimento ele é perceptível e ele também é doloroso, porque envolve mudança. Sabe, irmão, você está pronto para crescer? Tudo no reino de Deus começa muito pequeno. Sabe, isso me remete a algumas coisas que aconteceram na minha vida há uns anos atrás. Do ano de 2009 ao ano de 2013. Eu casei em 2009 e eu tinha uma profissão. E eu comecei a trabalhar nessa área que eu trabalhava. E eu comecei a trabalhar e eu era bom pra caramba naquilo que eu fazia. Não era algo assim tipo, cara, não foi sorte. Não, cara, eu tinha uma graça naquilo que eu fazia. Eu era bom naquilo que eu fazia. Os meus companheiros de setores perguntavam muitas coisas para mim em relação às coisas que eram necessárias para fazer, e eu fui crescendo ali. Eu me lembro que foram passando os anos. Eu me lembro quando eu entrei para trabalhar, o meu salário mínimo era 500 e poucos reais. Eu achava assim, cara, quando eu ganhar R$1.000 eu vou ser rico, eu vou comprar um monte de coisa. Enfim, você vê quando tem um tempo. E foram se passando os anos. E à medida que eu, sabe, ia me envolvendo no meu emprego, Deus ia liberando graça, e as coisas iam acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar com jovens aqui na igreja, junto com vocês há anos atrás. Alguns ainda são da mesma época que eu estava aqui. Marcão, né, que é o patrimônio da igreja aqui, bem antigo. David. Alguns estão aqui da mesma época que eu. Sabe, eu comecei a fazer aquilo ali, e eu comecei a perceber, cara, que eu gostava de fazer aquilo, e eu estava me envolvido naquilo, envolvido no trabalho, e eu fui levando as duas coisas até onde eu consegui. E eu me lembro que chegou uma época, no ano de 2013, eu estava muito bem financeiramente, estava muito bem profissionalmente, e eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, eu nunca mais vou sair desse trabalho. Esse trabalho que eu amo, que eu trabalho é muito bom, a empresa paga em dia, cara, eu sempre tenho férias coletivas, é top. Isso é irado, velho. E aí eu me lembro que eu falei isso com ela numa quinta-feira. Quando foi no sábado, eu fui num culto jovem. Eu estava no culto como você está sentado aí, e o pastor estava pregando sobre o Salmo 139, que antes de você nascer, Jesus já tinha escrito seus dias no livro.
Salmo 139 diz que os olhos dele te viram ainda quando você era embrião, e todos os seus dias estão escritos no livro. E ele falou algo bem interessante: olha, se os dias estão escritos no livro, quer dizer que quando eu chegar diante de Deus, vai existir um livro em que ele vai abrir e ele vai falar assim: Sara, olha só o que está escrito aqui. Se quiser abaixar um pouco meu microfone, para baixar, que eu vou dar uns brados aqui, eu falo mais alto que assim. Ô Sara, imagine Sara, você chega lá diante de Deus, ele abre o livro e você começa a ler o livro, e os seus dias foram escritos antes de você nascer. Aí você começa a ler o livro, mas porque você pode viver ou não aqueles dias? Eu creio que você pode fazer, você pode ter outro rumo, aquilo ali é uma história. E aí você começa a ler o livro, e você começa a perceber que você fez um monte de coisa, que você trabalhou, você foi bem sucedido, trabalhou numa área, estudou, e você foi, sabe, a pessoa de sucesso que você sempre quis, que você estava feliz. Aí quando Deus abre o livro e você começa a ler aquilo ali, você percebe que tudo que estava escrito é o que você sempre quis fazer da sua vida, mas você não fez, você tinha medo, ou porque alguém falou para você: faz isso não, porque isso não vai te dar dinheiro. Isso não dá dinheiro não, velho, faz isso não. Já imaginou você abrir, você falar assim: cara, beleza, Deus me abençoou, fui muito feliz, olha a minha vida, mas olha só o que estava escrito para eu viver. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Sabe, algumas coisas, aquelas coisas que você gosta de fazer, e às vezes você nem ganha nada para fazer aquilo. Na verdade, você gasta dinheiro para fazer aquilo, você paga para fazer aquilo, você toma prejuízo para viver 5 minutos daquilo, ninguém entende nada. Por exemplo, músico, né? A vida do músico é difícil, meu. Alguns conseguem sobreviver, mas tipo, a maioria de nós toca e tipo assim, a gente faz porque a gente gosta da música, então é um prejuízo para viver aquilo, os equipamentos caríssimos. Sabe, alguém está se identificando com o que eu estou falando? Amém? Algo que você sempre quis fazer, você não consegue fazer hoje full time porque não dá, porque você precisa da necessidade de fazer outra coisa. Mas é o que você sempre quis fazer, sabe, meu irmão? Isso é uma paixão. E certas paixões foram colocadas em Deus por nós, em nós. Certas paixões foram colocadas por Deus dentro de nós. A palavra diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Certas paixões são o querer de Deus em nós. Coisas que você já nasceu, que Deus já começa, depois de um tempo na sua vida, a tocar e te mandar para aquele lugar, e te mandar para aquele assunto, porque você se identifica com aquilo, é uma paixão. Talvez aquela paixão seja um querer de Deus, e talvez seja aquilo que Deus escreveu para você viver. Sabe, se Deus opera o querer quanto efetuar, e se certas paixões foram colocadas por Deus em nós, e se as nossas histórias já estão escritas no livro por Deus, antes mesmo da gente nascer, eu quero dizer uma coisa para você: essa história já deu certo. Você só precisa viver essa história. E aí esse pastor falou isso que eu falei para vocês. Ele falou assim: olha, quantos de vocês estão fazendo algo hoje da sua vida, mas não é aquilo que vocês sonham em fazer? Não é aquilo que o seu coração queima. Se você está aqui hoje, você levante a sua mão e vem aqui. E aí, cara, eu fui lá na frente, e eu estava lá na frente, e o pastor falou assim para mim, ele começou a orar por mim, orou por mim, e ele falou assim: olha, ele olhou nos meus olhos e falou: olha, para que algumas portas se abram, outras portas irão se fechar, esse é o sinal. E eu fui para minha casa, isso era um sábado. Quando eu cheguei na segunda-feira no meu emprego, estava tudo normal. Terça-feira saiu uma lista, a empresa perdeu o contrato que trabalhava e todo mundo foi demitido. Quando eu olhei o meu nome na lista, e eu me lembro que ele falou assim: eu não estou falando que sua vida vai mudar hoje, eu estou falando quantos aqui querem autorizar, a palavra não seria nem autorizar, mas falar assim: Deus, alinhe a minha vida para aquilo que o Senhor escolheu para eu viver. Faça o que tiver de fazer, mova montanhas, mova pessoas de lugar,
mova pessoas de ambientes, mas me alinhe com aquilo que eu nasci para fazer. Venham aqui na frente. Eu fui lá, e quando eu vi que eu tinha sido demitido, eu falei assim, cara, é isso. E aí eu saí correndo como maluco, assim, fui para casa. Eu falei assim, cara, sei lá, minha mulher vai me matar, vou falar que eu fui demitido, sei lá. E eu cheguei, fui demitido. E aí beleza, aquela euforia, né? Porque eu pensei assim, cara, agora que eu fui demitido, vou viver aquilo que Deus chamou para eu fazer. Então tudo que eu fizer vai funcionar. Eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, vou montar um home studio, vou arrumar um produtor musical, vou gravar um CD e vou ser um rockstar, velho, para Jesus, aleluia. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer isso. Quando eu entrei no estúdio, mandei para um irmão gravar a bateria para mim. O computador do estúdio explodiu. Ele falou assim, cara, o computador explodiu, queimou. Eu falei, eita, até me benzi na hora lá. Que é isso? E aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Foram os 3 anos mais complicados da minha vida. Minha vida entrou na ladeira abaixo. Aquele dinheiro que eu tinha guardado acabou, e tudo começou a dar errado. Comecei a vender as coisas que eu tinha comprado. Não tinha mais nada. Só sobrou um violão. E aí quando eu comecei a perceber, eu pegava o trem todo dia, 6 horas da tarde aqui em Caxias, e eu descia na Vila Mimosa, que é uma zona de prostituição. Caminhava mais um pouquinho, entrava num prédio em cima de um bar, pegava o meu violão e tocava só para Jesus, porque ninguém ia lá. O dia que mais ia gente, dava 5 pessoas, era quando o Felipe Marinho ia, e a Tati, Marcão ia. Marcão dava uns glória a Deus alto. Aí a gente via até que tinha mais alguém lá. Mas eu fiquei 1 ano fazendo isso sozinho. Deus começou a tratar o meu coração naquele lugar. Deus começou a tratar o meu coração naquele lugar. Disse, meu filho, você precisa aprender a fazer as coisas para uma plateia de um homem só. E eu me lembro que tudo começou a ficar bem estreito, até que eu cheguei num dia que a primeira vez que aconteceu isso. A Tati estava grávida, a gente estava muito mal financeiramente. Eu já tinha tentado voltar a trabalhar várias vezes no que eu trabalhava e nunca funcionava. E eu me lembro que um dia eu estava na sala de oração tocando meu violão, e eu abri lá em Mateus, e eu comecei a cantar aqueles versículos de Mateus capítulo 6. E eu tinha catado as moedas do cofre da Maria para pegar o trem. E eu estava cantando, e quando eu cheguei ali no versículo 33, no versículo 31, 32, que diz assim: olha, você não tem que ficar andando ansioso por coisa alguma, principalmente porque você tem de comer e de vestir. E eu me lembrava que naquele dia eu não tinha dinheiro para comer, minhas roupas estavam velhas, Tati estava com a barriga grandona, as roupas já não davam mais nela. A gente estava passando por uma dificuldade terrível, e a gente quieto ali. E naquele dia realmente não tinha algo para comer. Não é que a gente estava na miséria, meu irmão, vou morrer. Não, eu não estou sendo dramático, mas foi um acaso. Não tinha, ainda não tinha chegado nada. Quando eu voltasse a gente ia comprar alguma coisa, mas eu também nem tinha dinheiro, não sei nem como é que a gente ia fazer. E quando eu comecei a tocar e cantar aquilo ali, eu falei assim: Senhor, eu não consigo cantar isso aqui. Eu não consigo, Deus. Eu não consigo. Eu tenho uns papos assim estranhos com Deus. Deus, eu não consigo cantar isso, cara. Como é que eu vou cantar isso? Tem 3 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor, para viver só fazendo as suas coisas. 3 anos que eu vi só coisa ruim, só treva, só tribulação. E o que mais me engraçava é que os meus amigos falavam assim: cara, eu quero fazer o que você está fazendo. Eu falei assim: meu Deus, não. Como é que é, mano, viver assim? É maneiro. Cara, sabe o que aconteceu? O Senhor começou a falar para mim: cara, você precisa ficar calmo, você precisa ficar calmo. E Deus ministrou algo sobre mim naquele dia. Eu fui para casa. Quando eu estava no trem, eu recebi uma ligação de alguém muito querido por nós aqui, o Elias.
O Elias ligou para mim, eu estava no trem, ele falou assim: mano, eu sei que tá tarde, mas eu queria ir lá na sua casa. Aí eu falei assim: beleza. Falei: Tati, Elias está vindo aqui em casa. O que é? Eu falei: é o de comer e o de vestir. E aí quando Elias chegou lá, e demorou um pouquinho. Aí ele chegou, aí ele falou assim: cara, eu demorei porque eu estava fazendo algo. E Deus falou assim: não é isso, volte e faça o que eu mandei você fazer. E Elias era muito obediente. Aí ele voltou e ele falou assim: cara, Deus falou para mim que eu precisava dar R$1.000 para vocês. E aí naquele dia, né, naquela noite, a gente começou a chorar junto ali. Eu, Tati e o Elias. A gente tirou o nosso dízimo, tirou as ofertas, abastecemos as nossas despensas, compramos as roupas que a gente precisava. E desde aquela oferta do Elias, nunca mais faltou nada na nossa casa. Nunca mais. Nunca mais. Sabe, meu irmão, esse ano é um ano muito atípico para todos nós. Eu nunca imaginei estar aqui falando com vocês. Eu tinha um plano totalmente diferente para a minha vida esse ano. Eu falo para vocês, até com o coração aberto, que quando as coisas começaram a se desenhar, que eu precisava voltar para Caxias, eu fiquei, eu acho que um mês assim, em depressão, meio deprimido. Não porque eu não queria ver os irmãos, não porque aqui não é legal, pelo contrário, aqui é muito maneiro. Estou sendo abençoadão aqui, na moral, são os melhores dias da minha vida que eu estou vivendo agora, velho. Mas não era por causa disso, é porque na minha mente eu estava dando um passo atrás daquilo que Deus mandou eu fazer. E eu imaginava que no ano de 2020, não, esse o ano é o ano, mano. Eu me lembro que no final do ano passado eu fui numa conferência de jovens que vocês têm que ir, chamada Nova Geração em Brasília, que o pau quebra lá, 10 mil jovens. Meu irmão, e meu Deus do céu, que conferência. Naquela conferência eu recebi várias palavras de Deus do que ia acontecer na minha vida, e muitas coisas estão acontecendo hoje, mas de uma forma totalmente diferente do que eu achava. E hoje eu estou aqui. E a gente começou a fazer esse culto jovem de novo, depois de, pelo menos comigo, né? Depois de 5 anos. Em 5, sei lá, deve ter pelo menos uns 5 anos, o último culto que eu participei. 3, 4 anos que eu não estou aqui, mais um ano que a gente já tinha parado. Vocês continuaram sem mim, mas eu participando com vocês tem mais ou menos esse tempo. E quando a gente pensou em fazer esse culto hoje, esse culto ele já está acontecendo há cerca de 2 meses atrás. Talvez você não saiba, mas a gente começou com uma equipe de discipulado há 2 meses atrás. Sabe, quem participa, levanta a mão assim. Olha lá, essa galera para trás aí, olha para trás, você vai ver a galera aí com a mão para cima. Essa galera está caminhando 2 meses. A gente se reúne segunda, terça, quinta e às sextas. Sabe, começou com 5 pessoas. Eu me lembro que eu peguei o telefone e eu fui num grupo de uma célula chamada Deus Conosco, que era a antiga célula que a gente tinha aqui. Tinha mais ou menos 60 pessoas. Eu falei assim: olha, vamos começar uma reunião de oração e vamos estudar a Bíblia. Quem quiser me manda mensagem. A primeira pessoa a me mandar mensagem foi a Amanda. E naquele dia só 2 pessoas me mandaram mensagem: Amanda e Soraya. Depois foram aparecendo outras pessoas. E minha mãe perguntava: e quantas pessoas tem? Eu falei: 5. 5? 5. E quantas pessoas tem? 6. 7. Tudo no reino de Deus começa pequenininho. Hoje nós somos 50 aqui, mas há cerca de 2 meses atrás nós éramos 2, 3. Eu, Amanda e Soraya. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Sabe aquilo que foi falado para mim por aquele pastor? Eu senti ontem à noite, quando eu estava orando, que eu deveria fazer essa mesma pergunta para você essa noite. Eu não sei como tem sido esse ano de 2020 para você que está aqui ou você que está na sua casa, mas talvez tudo que você planejou foi ao contrário e você teve que recomeçar em 2020. Muitos começaram do zero, e eu creio que o ano de 2020 foi um ano do reset. Deus resetou a vida de todo mundo. Sara estava lá no outro lado do Atlântico, teve que voltar. Todo mundo, eu voltei, foi um reset de Deus.
Quantos tiveram a sua vida impactada nesse ano de 2020, assim, significativamente, como é que fala a palavra? Significativamente, aleluia, glória a Deus. Sabe, mas eu quero perguntar para você, sabe, meu irmão, talvez você esteja fazendo algo na sua vida que não é aquilo que Deus chamou você para fazer, não é aquilo que o seu coração arde. Eu queria que você ficasse em pé e você fechasse seus olhos. Eu queria que todos vocês ficassem em pé. Sabe, eu não sei se vale a pena a gente... Marcão, você podia apagar as luzes? Algumas luzes ali. Eu queria que a gente apagasse as luzes, pelo menos aqui vão ficar acesas, porque eu queria que você ficasse à vontade. Sabe, feche seus olhos. Você que está na sua casa, se você puder ficar em pé aí, fique em pé também. E eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez o que você esteja fazendo da sua vida, ou o que você estava fazendo da sua vida até hoje, ou nesse ano, talvez o que você esteja fazendo não é aquilo que o seu coração queima para fazer. Não é aquilo que o seu coração queima para fazer. Talvez você esteja fazendo aquilo ali por uma necessidade. Sabe, mas quando você pensa no livro que estão escritos seus dias, sabe, meu irmão, essa história já deu certo. Você só precisa viver essa história. Vai ter momento de dificuldade, vai ter. Talvez você não tenha coragem de fazer isso, não tenha tido coragem até hoje, porque as pessoas falaram para você que aquilo não ia te dar dinheiro, ou que você já é muito velho para isso. Sabe, mas essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de vocês, se você está ouvindo essa mensagem em casa ou aqui, você quer falar para Deus o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor alinhe a minha vida naquilo que o Senhor escreveu para eu viver. Mova o que tiver de mover de lugar. Troque o que tiver de trocar de lugar. Faça o que tiver de fazer. Deus, eu te peço. Senhor, eu falo com o Senhor hoje. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Mude a trajetória da minha vida hoje. Hoje. Feche os seus olhos. Fale só com Deus. E se você está nessa situação, enquanto todos estão de olhos fechados, eu queria que você levantasse bem alto a sua mão. Se existe alguém aqui que quer dizer: Senhor, mude a trajetória da minha vida, mova o que tiver de mover. Levante bem alto a sua mão. Se você está aqui neste lugar, meu irmão, não tenha vergonha. Levante bem alto a sua mão, nós vamos orar por você. Levante bem alto a sua mão para que as pessoas possam te ver. A gente precisa te ver. A gente já não consegue te escutar daqui com a máscara. Levante a sua mão. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Algumas pessoas vão chegar próximo a você de máscara. Vão respeitar um distanciamento. Mas a gente quer orar por você, a gente quer ministrar algo por você. Se você está vendo alguém aí, meu irmão, com a mão para cima, chegue um pouco perto dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para esses irmãos que estão com a mão para cima. Se você está na sua casa, levante a sua mão aí. Escreva no chat: olha, Senhor, eu quero que o Senhor alinhe a minha vida na sua vontade agora, em nome de Jesus. Sabe, mova o que tiver de mover, tire o que tiver de tirar do lugar, mude as coisas de lugar, Senhor. Mas eu não quero mais ser o mesmo, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim.
No início as coisas vão ser muito pequenas, parecendo um grão de mostarda. Tudo no reino de Deus começa pequeno. Tudo no reino de Deus começa pequeno. São de 12 para muitos, é de 1 para muitos. Sim, eu ainda estou vendo alguns irmãos com a mão para cima que eu precisava que alguém orasse aqui pela Cecília. Por favor. Dá uma distância dela e ore por ela aí onde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, mova o que tiver de ser movido. Mude as coisas de lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mude as coisas de lugar. Quando o Senhor entra, tudo muda. Quando Deus entra na história, tudo muda. Deus quer alinhar a sua vida para você viver os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aqui é o Gui da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.